Olá, narradores, narradoras, vamos para mais uma aula. Já falamos sobre tempo e placar, já falamos sobre a abertura da jornada esportiva e agora a gente vai falar do intervalo de jogo. Claro que a gente vai falar de tudo o que acontece numa transmissão esportiva durante o jogo, mas é importante que vocês tenham bem definido já na mente de vocês, antes de a gente avançar a etapa, como se faz uma abertura de jornada esportiva, de transmissão esportiva, um intervalo de transmissão de evento esportivo e o encerramento. Já falamos da abertura, vamos agora para o intervalo. E você também já está sabendo, já assistiu a nossa videoaula falando sobre a informação do tempo e placar, que também é um produto comercial para você dentro de uma transmissão esportiva. Certo? Vamos começar então com o nosso intervalo de jogo. Imaginando, hipoteticamente, que uma jornada esportiva estava em andamento e o juiz termina. 15 minutos. Em média, esse é o tempo em que uma transmissão esportiva tem de intervalo de jogo. Certo, gente? Seja uma transmissão de futebol de campo, que é 45 minutos mais 45 minutos primeiro e segundo tempo, aí nós temos 15 minutos de intervalo. Seja no futsal, que são 20 minutos cronometrados no primeiro, 20 minutos no segundo tempo. E também temos um intervalo de 15 minutos. O drama dos narradores é: o que falar nesses 15 minutos de bola parada? Eu digo para vocês que depois da primeira, segunda ou terceira transmissão esportiva que vocês vão estar fazendo, vai faltar tempo. Porque é lá onde a gente valoriza o nosso patrocinador, ouve o comentarista, pode ler comentários de torcedores, faz entrevistas com jogadores, entrevista dirigentes, ouve torcedores que estão no ginásio ou no estádio, traz as inserções comerciais, fala das demais partidas, tá? Eu até anotei aqui, fiz uma cola para mim, de o que vai basicamente no intervalo de partida. E essa é a nossa aula de hoje. Intervalo de uma transmissão esportiva. Gente, eu separei alguns itens que são imprescindíveis no intervalo de partida. A entrevista com os jogadores. Eu estou falando de uma transmissão esportiva completa, onde tem narrador, repórter e comentarista. Pode ter também o plantão esportivo, que é quem traz outros jogos. Mas, Marcelo, eu vou fazer transmissões esportivas sozinho. Não se preocupa. Eu vou disponibilizar para você um PDF nos materiais de bônus que a gente está entregando para os nossos alunos, tá? E lá vai ter um roteiro exatamente de como fazer esse intervalo de partida, que vocês vão usar uma, duas, três vezes e depois eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. É algo que praticando se aprende. E eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão estar dizendo e lembrando: poxa, o Marcelo sabia e ele nos avisou que faltaria tempo para a gente fazer tudo que você precisa no intervalo de jogo. Eu, por mim, teria meia hora de intervalo para dar tempo de fazer todos os anúncios comerciais, as informações com os colegas que estão atuando também na transmissão esportiva. Mas veja só, nós temos entrevista com os jogadores na saída do campo ou da quadra, nós temos espaço para fazer os nossos patrocinadores. Imagina que você tenha só 5 patrocinadores, mas o ideal é ter 10 ou mais, tá? É faturar mesmo, gente. Vamos ter uma aula sobre distribuição comercial que é muito interessante também. Comentário do nosso comentarista, são 3 itens, tá? O espaço para o torcedor, vamos para 4 itens. O comentário da arbitragem, o nosso comentarista pode falar também sobre a arbitragem, como foi a arbitragem no primeiro tempo de partida. O retrospecto do jogo, as entrevistas com dirigentes e torcedores e ouvir o telespectador ou o nosso ouvinte de rádio, através de mensagens do WhatsApp ou até mesmo comentários que eles deixam nas nossas transmissões esportivas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itens que eu coloquei aqui que são básicos para o intervalo de jogo. 8 itens. Se a gente levar uma média de 2 minutos, cada item, a gente já passa os 15 minutos que a gente tem, os apenas 15 minutos que a gente tem no intervalo de partida. Prestar atenção? Então, cada item desses aqui, gente, vai ser no máximo 1 minuto e meio. 1 minuto e meio para o narrador ter tempo de fazer uma volta de intervalo, onde ele situa o torcedor, porque muita gente que está ouvindo pelo rádio uma transmissão esportiva, ela baixa o volume do rádio quando o jogo vai para o intervalo. Né? Quem está na frente da televisão vai dizer que você que está me assistindo aí nunca estava assistindo um jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo e quando o Galvão Bueno disse que o jogo terminou o primeiro tempo, você não ia correndo para o banheiro, não ia fazer uma pipoca, não ia responder aquela mensagem. Né? Muita gente acaba se desligando. Então é importante que o narrador, da volta do intervalo de jogo, quando vai começar o segundo tempo, ele carregue de emoção novamente. Né? E retome a transmissão esportiva dizendo: estamos de volta para o segundo tempo de partida, e atualize o seu torcedor. Falamos aqui do Pacaembu.
Primeiro tempo de partida terminou com as duas equipes indo para o vestiário em 1-1. No oferecimento de Sicredi. Invista no cooperativismo, invista no Sicredi. Vamos para o segundo tempo de jogo. As duas equipes já estão no gramado. Vai apitar o árbitro. A partida vai ser retomada. Você entendeu que é importante você situar? Porque pode ser que tenha alguém que está chegando naquele momento para te assistir ou para te ouvir. Teve gente que não acompanhou as informações do intervalo de partida e está voltando. Isso tudo vai estar num roteiro bem bacana que eu vou disponibilizar como bônus para vocês, alunos deste curso de narração esportiva. Combinado? Baixem esse material, sigam ele, leiam atentamente. Todas as palavras que estiverem lá são palavras que vocês viram aqui. Se você já viu o nosso material e tem ele em mãos, ótimo, tá? Legal mesmo que você tenha em mãos para seguir essa aula. Se você vai assistir essa aula, depois imprime esse material ou tem aí no seu celular e assista essa aula de novo com esse material, com esse cronograma, vai ser bem legal. Mas vamos lá, lembrar que eu dei um tempo de 1 minuto e meio, eu vou colocar aqui agora para você assistir um trechinho de uma transmissão minha de um jogo de futsal, onde está no finzinho do jogo e a gente vai para o intervalo de partida, para você ver como eu faço essa transição e já chamo o repórter que está lá na quadra para fazer as primeiras entrevistas. Presta atenção como eu faço a saída do jogo e a abertura do intervalo de partida. Tem até uma vinheta que você pode ou não usar. A gente, na emissora que eu estou atuando agora, prefere utilizar uma vinheta para marcar essa transição. Presta atenção como é feito esse material, quando termina o primeiro tempo e quando a gente vai para o intervalo. 6 segundos, sufoco, corre lá, hein, Chicão? Rapaz, pelo lado esquerdo, por onde o técnico Renato pediu, e foi o Matheus, mas o Jaime fez uma defesaça e na sequência veio o corte. Vai acabar o primeiro tempo. Vai pintar bola parada. Gil Veigas e Chico Correia, tudo com você, Chicão. Reportagem liberada na sequência, Gil Veiga. Na Onda Sul, é hora de bola parada. Um show de informações no intervalo da partida. Nós vamos aqui na quadra então, Gil, ouvintes do Bola Parada, neste momento conversar com o goleiro Jaime. Trabalhou bastante nesse final de primeiro tempo. Você observou que na saída do jogo eu carreguei de emoção, dei as informações de como estava a partida e já acionei o meu repórter para que ele traga a entrevista com os jogadores na saída da quadra, a entrevista com os jogadores na saída do jogo, porque é no calor do momento que o jogador vai dizer coisas que, se ele for para o intervalo e voltar, ele vai pensar 2 vezes e não vai estar respondendo, tá? Então é nesse momento que o repórter tem que ser muito perspicaz nas perguntas. Sabe aquele lance que teve uma discussão entre 2 jogadores do mesmo time no primeiro tempo? É ali que o repórter pergunta, chega já questionando, né? Pedro, primeiro tempo de partida, no comecinho do jogo, aí você se desentendeu com o Paulo, o que houve naquele lance? É a hora que ele vai soltar o verbo, ou mais ponderadamente vai dizer que não, tá tudo certo, que é normal ter uma discussão dentro do time e tudo mais. Mas é importante que o narrador tenha a visão de onde o seu repórter está lá na quadra e já faça esse contato com ele imediatamente assim que ele tiver as respostas, ou já tiver algum jogador disponível para dar as respostas para as perguntas que ele tem. Beleza? Terminamos a parte da entrevista, mas antes mesmo de acionar a entrevista, você já pode soltar um dos patrocinadores, tá? Fim de papo, fim de primeiro tempo, placar de 1-1 pelo Campeonato Paranaense Série Ouro. Vamos para o intervalo de partida, vem aí o Bola Parada. Você pode dar um nome para esse quadro do intervalo de partida. Eu costumeiramente uso Bola Parada. Tem gente que chama, vem aí o show do intervalo, vem aí o momento das entrevistas e dos comentários, é intervalo de partida. Entenda que você precisa informar o ouvinte o que está acontecendo, que terminou o jogo, quanto está o placar e já junta um patrocinador teu. Fim de papo, fim de primeiro tempo, placar de 1-1 no ginásio da Neva em Cascavel, 1 para o Cascavel, 1 também para a equipe do Foz do Iguaçu, para o Sicredi, gente que coopera, cresce, intervalo de jogo. Nossa reportagem já está lá na quadra para ouvir os jogadores na saída, hein, Chico Correia? Chico Correia, no caso, é o meu repórter que estaria atuando nesse dia comigo. Isso é muito importante. Assim que o Chico terminar, assim que o repórter termina as entrevistas, você já pode estar trazendo mais um patrocinador. Entenda? Entenda essa sequência de distribuição. Uma informação, um patrocinador. Se você fizer todos os patrocinadores de uma só vez, você acaba não dando a visibilidade que o seu anunciante gostaria de ter na transmissão esportiva e acaba enchendo o saco também de quem está te assistindo ou quem está te ouvindo. Né? Em transmissões por vídeo pode estar aparecendo uma logomarca da empresa no canto, né, do vídeo, mas é importante que o narrador faça esse testemunhal ao vivo. É o que nós chamamos na parte comercial, tá? Grave bem esse nome. Testemunhal ao vivo. É o texto que o narrador faz
dos seus patrocinadores. Imaginando que o meu repórter acabou de fazer a entrevista com os jogadores. Você já dá a sequência, é o narrador que dá a sequência na jornada esportiva. Pode ser transferido esse papel para o repórter? Pode. Pode ser transferido esse papel para o comentarista? Pode. Pode ser transferido esse papel para quem está lá no plantão, no estúdio, quem está na central técnica? Pode. Eu sempre digo que a responsabilidade de uma transmissão esportiva é do narrador, mas pode ser passada para outra pessoa. Acho bacana quando o narrador participa do intervalo de jogo. Imaginando que terminou as reportagens, você já pode entrar situando o nosso ouvinte. Voltando com a informação, para você que está sintonizando o rádio com a gente agora, para você que está nos acompanhando pela TV ou pelo streaming, final de jogo, 1 para a equipe do Foz, 1 também para o Cascavel. Você ouviu os jogadores na saída, eu estou na força sempre da Cressol. Investir no cooperativismo é investir no sucesso. Cressol com a gente. Vamos agora para o comentário. João da Silva, nosso comentarista, 1-1 o primeiro tempo de jogo. De que maneira dá para enxergar a atuação das duas equipes nesse primeiro tempo de partida? João da Silva, você chama o seu comentarista. 1 minuto e meio, porque nós já perdemos 1 minuto e meio com as entrevistas, agora mais 1 minuto e meio com os patrocinadores e mais 1 minuto e meio com os comentários. Já temos aí 4 minutos e meio de assunto que foi gerado no intervalo de jogo. Lembra que a gente tem pouco mais de 10 minutos. 10 para você ter uma margem, correto? O torcedor, se você está fazendo uma transmissão, logo após o comentário, se agradece. É importante que quem está comandando o intervalo de partida sempre agradeça quem trouxe a informação. João da Silva, nosso comentarista, analisando esse primeiro tempo de jogo. Vamos ouvir o torcedor agora? Estou recebendo aqui mensagens dos ouvintes no WhatsApp. Se você tiver condições de rodar o áudio do ouvinte na sua rádio ou na sua transmissão por streaming, isso é muito fácil de fazer hoje em dia, tá valendo. Senão você pode ler os comentários, 2 ou 3 comentários já na arrancada, logo após o comentarista, para engajar que mais pessoas participem. O ouvinte gosta disso. Se ele vê um participando, ele participa também. Você já pode engatar mais um patrocinador e já trazer a opinião do comentarista. Por exemplo, eu estou imaginando alguns comentaristas, alguns comerciais fictícios aqui de cabeça, tá? Você ouviu o comentário de João Batista aqui na transmissão esportiva da emissora A. E agora vamos ouvir o torcedor para a Mega Sult, soluções completas para a gestão de sua empresa. O Pedro Paulo da Silva mandou um áudio para a gente aqui. Vamos ouvir. Roda o áudio do ouvinte, ou você pode ler. Olha, o Pedro Paulo da Silva está dizendo aqui, olha, o time do Cascavel está morto nesse primeiro tempo. Não consegue desempenhar o mesmo que desempenhou na última partida contra o Foz no ano passado. É a opinião do Pedro Paulo da Silva que mandou mensagem. A dona Maria Goretti também está comentando aqui na transmissão esportiva que está muito caro o preço dos ingressos. Por isso ela está assistindo a gente hoje e não foi para o ginásio. Um abraço, dona Maria Goretti. Obrigado pela audiência. Nossa transmissão sempre para Sudo Auto Veículos. Seu carro novo ou seminovo está na Sudo Auto, no centro de Cascavel, 3523-1150 ao telefone. E a arbitragem, João da Silva? Você falou agora há pouco do desempenho das duas equipes. Como está a arbitragem nesse jogo? Comenta pra gente. Veja que eu já fiz um comercial e já acionei novamente o comentarista, agora não para falar do jogo, das equipes, mas sim da arbitragem. 1 minuto de comentário já está de bom tamanho. Isso tudo antes tem que ser pré-definido, antes da transmissão esportiva começar. Por isso que eu deixei o roteiro com os tempos, inclusive, para vocês baixar no PDF. E depois vocês vão construir o intervalo de partida da maneira que vocês achar melhor, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Falamos do comentário da arbitragem da partida. Se você estiver fazendo uma transmissão por streaming, no vídeo, nesse momento em que você faz esses comentários, aciona repórter, pode estar passando já os melhores momentos do jogo. Eu ainda vou disponibilizar para vocês uma videoaula de como operar VMix e OBS, que são os equipamentos utilizados, os softwares utilizados para transmissão de jogos, tá? Lá você vai aprender bem facinho como fazer um replay, por exemplo, e deixar passando os melhores momentos do primeiro tempo. Você pode falar do retrospecto e aí nesse meio tempo, se ainda estiver sobrando tempo no seu intervalo de partida, o mesmo repórter que entrevistou os jogadores pode ouvir o telespectador, o torcedor que está lá no ginásio. Pode ouvir o torcedor, o dirigente, as outras pessoas que estão participando dessa partida, que normalmente ficam na quadra ou ficam no campo. E você sempre lembrando de acionar os seus patrocinadores, certo, gente? É importante vocês valorizarem o seu patrocinador, porque no intervalo de partida é que você tem um tempo maior para trazer esses comerciais. Eu vou disponibilizar também um PDF, um material lá, de modelos de texto, tá? De quanto tempo, mais ou menos, os textos comerciais vão se encaixar durante a jornada esportiva, para que não se torne chato, mas para que ao mesmo tempo você
valorize. Grave bem esse nome, valorize o seu anunciante na jornada esportiva. Porque em 80% dos casos, as pessoas que anunciam na sua transmissão esportiva, elas estão te acompanhando, estão fazendo clipagem, que é resgatar esse material para arquivar, estão ouvindo. Pode ser que esse comercial saia num momento especial de um gol de uma das equipes e depois isso viralize. É muito comum que trechos das narrações de vocês viralizem em páginas de Instagram, viralizem em grupos de WhatsApp de torcedor. E se tiver uma narração bem feita, um comentário, um comercial bem feito lá, isso enaltece ainda mais a chance de você ter novos anunciantes na sua transmissão esportiva. Eu vou colocar um roteiro para vocês, já disse isso, eu queria que vocês seguissem muito bem esse roteiro, mas que ao mesmo tempo fossem adaptando com a realidade de vocês. Marcelo, eu vou narrar sozinho o jogo. Ótimo! Você vai ter que trabalhar com a possibilidade de ouvir mais torcedores, você vai ter que trabalhar com a possibilidade de convidar um dirigente para ir até a sua cabine de transmissão onde você está, para comentar alguma coisa, para dar uma entrevista para você, entende? Então, é tudo isso que vai estar nesse material de PDF. Vai ter lá o roteiro completinho, algumas dicas de o que fazer se você vai fazer a transmissão sozinho e também alguns exemplos de textos comerciais que você pode estar adaptando para a sua transmissão esportiva. Gente, está mastigado. Eu quero que você assista novamente essa aula vendo o PDF que eu vou disponibilizar para vocês. Não vai ter nenhuma palavra difícil que não esteja no nessa nossa videoaula de hoje. Antes de fechar, eu só vou mostrar aqui um trechinho de como é quando está terminando o intervalo de partida e já está chegando a hora de começar o jogo de novo, a hora de começar a partida novamente. Veja como eu faço. Quando termina o intervalo de jogo, que as duas equipes já estão voltando e que a bola passa novamente para o narrador, nesse caso, nessa transmissão, não era eu que estava comandando o intervalo de partida, então a pessoa que estava comandando passa a bola novamente para que eu prossiga narrando o segundo tempo. Presta atenção como funciona. Vai começar o segundo tempo, bola vai rolar e o Marcelo Marcos retorna aqui também para narrar o segundo tempo de, por enquanto, Lousa BF 3, Cândido Futsal 1. Para você ligado com a gente, vai começar o segundo tempo de partida. Pita o juiz, sem violência, menininho. Pontapé só vale na gorduchinha. Conta para o torcedor quanto está o placar aí, Lucas Marcel. 3 para BF, 1 para Cândido Futsal. Para você ligado comigo, acompanhando o futebol do Onda Sul FM, obrigado pela sua audiência. Bola para a equipe do Cândido Futsal. Teremos agora mais 20 minutos de bola rolando. Vitória parcial da BF 3-1. Com esses exemplos fica fácil, né? Eu vou disponibilizar alguns links de transmissões esportivas minhas também. Aliás, se você quiser acessar aqui embaixo, vai ter um link onde tem muita transmissão esportiva feita por canais de televisão, emissoras de rádio, inclusive da emissora que eu trabalho. E nesse link aí vai estar disponível a possibilidade para você estar vendo alguns vídeos, alguns lances, alguns replays. E no meu Instagram, @repórtermarcelomarcos, tem muito trecho de narração esportiva editado lá para você se espelhar e criar o seu próprio estilo. Na próxima aula a gente vai falar sobre encerramento de jornada esportiva. Falamos de abertura, intervalo, vamos para o encerramento. E depois disso, vamos começar a praticar narrações esportivas, trechos, porque vocês vão estar sabendo como abrir uma jornada esportiva, como fazer um intervalo e como fazer o encerramento dessa jornada esportiva e também já como fazer a informação do tempo e do placar. E aí a gente começa a praticar para valer e eu quero ouvir as suas transmissões. Um abraço, gente, e até a nossa próxima videoaula. Não deixe de baixar os materiais que eu estou disponibilizando gratuitamente em forma de bônus para você, nosso aluno do curso de Narração Esportiva.